Olá, está começando o ES News Entrevista aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Estamos no mês da campanha Agosto Lilás, mês de conscientização, o enfrentamento à violência contra a mulher. Também a Lei Maria da Penha, que é um grande marco na história em defesa das mulheres, acaba de completar 17 anos. Por esses dois motivos, a gente recebe hoje aqui no estúdio a delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, doutora Cláudia Dematê. Seja muito bem-vindo, que alegria, viu? Obrigada, Fabiano. Eu que agradeço em nome da nossa Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil pelo convite para dialogarmos sobre uma temática extremamente importante, não só para as mulheres, Fabiano, mas para toda a sociedade, que é o enfrentamento à violência contra a mulher. Sem dúvida alguma. A gente está no mês Agosto Lilás, inclusive a doutora está na cor da campanha, que é o mês de agosto, que é muito voltado para essa conscientização, essa campanha que ajuda a reforçar, e a gente sabe que isso já vem há tantos anos, eu falo que é sempre uma repetição para poder alcançar o objetivo. E a gente está anos-luz ainda de um resultado positivo ainda, né? Se assim a gente pode dizer, na verdade, doutora? Exatamente, Fabiano. Campanhas como a do Agosto Lilás são extremamente importantes para se jogar luz a uma temática tão determinante, tão relevante para toda a sociedade, que é exatamente para nós dialogarmos e falarmos sobre enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e para a divulgação desse instrumento legislativo tão importante que é a Lei Maria da Penha, que, como você muito bem ressaltou, completou agora 17 anos da sua promulgação. Sim. Nós temos que destacar, Fabiano, que a Lei Maria da Penha foi um instrumento legislativo de extrema importância no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. O que acontece que eu acho que a gente precisa sempre ressaltar? Infelizmente, a violência doméstica e familiar contra a mulher sempre existiu na nossa sociedade. Fruto dessa sociedade machista, de cultura patriarcal, fruto desse machismo estruturado e estruturante, onde homens até hoje acham que a mulher é posse, é propriedade e praticam diariamente esses crimes estarrecedores, inaceitáveis, decorrentes dessa violência doméstica e familiar. Nós temos que destacar que, infelizmente, como eu disse, essa violência sempre existiu. Só que antes da Lei Maria da Penha, essa violência era extremamente silenciosa. Ela existia, os números sempre foram altos, só que o número de subnotificação era maior, porque nós não tínhamos um mecanismo legal específico que viesse a proteger as mulheres que estivessem nessa situação de violência doméstica e familiar. Ou seja, então a gente está falando de um grande marco na história em defesa das nossas mulheres, que, como você bem colocou, há muitos anos, talvez desde sempre, sofreram violência, caladas dentro de casa. Isso aí, exatamente. Então, lá em 2006, quando a Lei Maria da Penha foi criada, ela veio fazer o quê? Ela veio trazer mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Sim. E punir de forma mais rigorosa esses homens autores de violência. Porque antes da Lei Maria da Penha, Fabiano, quando uma mulher tinha coragem de buscar uma delegacia e denunciar, o máximo que se tinha quando ela representava criminalmente contra esse agressor, contra Sim. esse homem autor da violência, era a lavratura do termo circunstanciado, que é um procedimento muito mais simples, de competência dos juizados especiais criminais. O que nós vimos, quando esse homem autor dessa violência era condenado, era o pagamento de uma cesta básica. Ou seja, era muito simples, Muito. E eles usavam ainda esse tipo de condenação para desestimular, desencorajar essas mulheres a denunciar e ainda geralmente praticavam uma nova violência, porque eles falavam, tá vendo? Você vale uma cesta básica. E aí, nós tínhamos esse número muito grande de subnotificação, porque a mulher, ela não se sentia encorajada a buscar. Então, a Lei Maria da Penha, quando a gente diz que ela criou esses mecanismos para coibir e prevenir, ela veio trazendo de forma expressa a proibição de aplicação da Lei 9.099, que é essa lei dos juizados especiais criminais, aos crimes resultantes dessa violência doméstica e familiar. Então, hoje, se uma mulher vítima de violência doméstica e familiar, ela busca uma delegacia para denunciar,
vai ser registrado o boletim de ocorrência, se instaura o inquérito policial para apurar esse crime praticado por esse homem autor de violência e, ao final, ele pode ser condenado à prisão. E se ele estiver em estado flagrancial praticando o crime, a polícia militar foi acionada, a polícia civil, e for ele detido em flagrante, ele vai ser preso e autuado em flagrante. Então, a lei trouxe esse enfoque de uma punição mais rigorosa a esses homens autores de violência doméstica e, além disso, medidas de prevenção e proteção a essa mulher, como as chamadas medidas protetivas de urgência. Sem dúvida, isso inclusive mudou muito também essa situação, né? Porque muitas vezes a mulher fazia a denúncia e depois ela sofria, enfim, essa perseguição do marido também, exato, né? E muitas vezes o assassinato, né, o feminicídio, ele acontecia após a denúncia, não é verdade? E hoje, esse mecanismo legal de proteção, que são as medidas protetivas, ele é um mecanismo legal trazido pela Lei Maria da Penha, que veio exatamente trazer uma proteção cautelar rápida para essas mulheres que estão em situação de violência doméstica. Então, a mulher solicitando uma medida protetiva de urgência, ela pode estar solicitando o afastamento desse agressor do lar, a proibição desse homem autor de violência de se aproximar dela pela distância que o juiz determinar, proibição dele entrar em contato com ela por qualquer meio de comunicação, como WhatsApp, Instagram, Facebook, redes sociais. Por quê? Nós temos que pensar que aquela ameaça que antigamente, em geral, ela acontecia presencialmente, sim, hoje, por vezes, ela acontece por meio de mídia, de rede social, da internet. Então, isso é abarcado pela Lei Maria da Penha quando o juiz dá uma determinação desse homem ficar proibido de qualquer meio de comunicação manter contato com essa mulher. Isso tem essa proteção, essa segurança para essas mulheres. E lembrando que, Fabiano, que é uma alteração muito importante que foi feita na lei, é que se esse homem, depois de receber uma medida protetiva determinada pelo juiz, ele descumprir essa medida protetiva, ele vai poder ser preso, inclusive em flagrante, porque hoje o crime de descumprimento de medida protetiva, ele é inafiançável, inclusive na esfera policial. Então, se uma mulher ela tem uma medida protetiva, é extremamente importante, se esse homem estiver descumprindo essa medida, que ela comunique isso à Polícia Civil, ao Judiciário, porque esse homem vai poder responder pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Sim. A juíza pode, inclusive, decretar a prisão preventiva dele pelo descumprimento da medida protetiva. E se ele estiver em estado flagrancial, praticando o crime de descumprimento, ele vai poder ser preso e autuado em flagrante pelo descumprimento de medida protetiva, sendo inafiançável na esfera policial. Perfeitamente. Doutora, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso papo. Hoje recebendo a doutora Cláudia Dematê, ela que é delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil aqui no Espírito Santo, falando sobre o mês Agosto Lilás, a campanha Agosto Lilás de enfrentamento à violência contra a mulher. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, hoje falando sobre o mês, a campanha, né, Agosto Lilás, mês de conscientização contra a violência contra as mulheres, mês de enfrentamento à violência contra a mulher. Quem está aqui com a gente é a doutora Cláudia Dematê, ela que é delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher. Doutora Cláudia, vocês estão com várias ações, em especial nesse mês, né, mas também tem algumas ações que são permanentes, não é isso? Perfeito, Fabiano. O mês de agosto é um mês que nós intensificamos as ações de divulgação da Lei Maria da Penha, para o enfrentamento a essa violência contra a mulher. Então, nossas equipes, elas estão ministrando palestras em escolas, em empresas, dialogando com a população. E, além disso, nós temos um projeto
extremamente importante desse enfrentamento à violência contra a mulher, que é o nosso projeto Divisão Especializada de Atendimento à Mulher e DEANS itinerante. Então, agora no final de agosto, nós vamos estar indo a 10 municípios do estado realizando essas ações. Legal. Por meio desse projeto, Fabiano, nós vamos com uma equipe grande da nossa divisão, uma equipe capacitada, especializada no atendimento, no acolhimento às mulheres de situação de violência. São delegadas, escrivães, investigadores, agentes, assistentes sociais, psicólogas, todos policiais civis que fazem parte da nossa divisão. Nós vamos ao município geralmente com uma equipe de 30 a 35 policiais. Nós vamos com o ônibus da Polícia Civil, que é uma delegacia móvel. Que legal. Ela é estruturada, Fabiano, para fazermos o atendimento dessas mulheres. Então, nessa delegacia móvel, a gente registra o boletim, faz pedido de medida protetiva, ela vai receber um acolhimento psicossocial das nossas psicólogas e assistentes sociais, policiais da nossa divisão. Ela vai ter todo esse aparato para romper esse ciclo de violência. Além disso, outra parte da equipe vai às escolas, levar o diálogo da importância do enfrentamento à violência contra a mulher para os adolescentes, trabalhando numa perspectiva de prevenção, para que esses adolescentes, as meninas não sejam futuras vítimas e os meninos não sejam futuros autores. E outra parte da equipe, ela roda toda a cidade, vai aos comércios, para a população na rua. Nós temos um folder explicando os tipos de violência, orientando. Então, é uma ação ampla. A gente cumpre mandados de prisão, Muito que legal. visa tanto a repressão quanto a prevenção. Isso é extremamente importante. A gente está falando de prevenção, de conscientização e também de repressão a esse tipo de violência, né? Então são em várias frentes. Isso é extremamente importante. Olha, que pena que o nosso tempo está chegando ao fim, mas é um assunto tão sério, tão importante, tão necessário da gente falar cada vez mais, doutora Cláudia, sobre isso, sobre a prevenção ao feminicídio, a conscientização de que mulher não é posse de homem, que mulher não tem que ser submissa ao homem, que eles são seres independentes e devem se respeitar e ser respeitados. Exatamente. É isso? Eu acho que essa é a premissa de tudo isso que a gente está falando. Doutora Cláudia, eu vou abrir espaço para a senhora deixar um recado para quem está em casa, para esse mês, para esse assunto tão importante. A nossa divisão especializada de atendimento à mulher da Polícia Civil deixa o recado para todas as mulheres. Se você está vivendo uma situação de violência doméstica e familiar, não se cale jamais. Denuncie. Lembre-se que violência não é somente a violência física. Em geral, não começa com a violência física. Começa com a violência moral, por meio dos xingamentos, humilhações, subjugamento. Evolui para uma violência psicológica, por exemplo, por meio de uma ameaça. E aí, em geral, temos a escalada da violência, com o cometimento de crimes mais graves, como a lesão corporal e até o feminicídio, uma mulher tendo sua vida ceifada simplesmente pelo fato de ser mulher. Sem dúvida, e é muito importante também para a gente encerrar que quem está em casa acompanhando a gente agora sabe de uma situação que está vendo acontecer com a sua vizinha, com um parente, com um amigo, a mulher sendo vítima de violência. Não pense duas vezes em denunciar. Ligue, diz que denúncia 181, faça a denúncia, você pode salvar uma vida. Exatamente. Pode fazer a denúncia tanto pelo 181 como pelo 180, que é o canal nacional, para receber essas denúncias. O importante é não se omitir. Nós temos que lembrar que é uma luta da sociedade. É isso. Doutora Cláudia, foi um prazer, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, Fabiano, agradeço a todos e temos que estar juntos e juntas nessa luta. É isso, conte sempre com a gente aqui na Rede TV. Viu? Muito obrigada. A você de casa, obrigado pela audiência e também pela companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para rever essa entrevista, acesse agora mesmo esflix.com.br. Ótimo dia e até o nosso próximo encontro.